Bom dia, boa tarde, boa noite, segunda série. Como é que vocês estão? Então agora, né, para além de um conteúdo, só mais um conteúdo da segunda série, a gente tem que falar um pouco da importância que os fungos representam para a humanidade, para os ecossistemas de maneira geral. Vocês devem ter notado que os fungos são seres vivos bem diversos, né? Podem ser uni ou pluricelulares, né? Participam pode se alimentar de maneiras diferentes, matéria orgânica morta ou até mesmo parasita, né? Parasitar seres vivos. E aqui agora a gente vai falar um pouco da importância dos fungos. Na página 118 do livro, vocês vão ver lá que fala um pouco de associações que os fungos desempenham, né? Com entre seres vivos, e também depois na página 119, qual que é a importância ecológica e econômica desses organismos. Então vamos falar um pouquinho da importância ecológica, decomposição da matéria orgânica. Os fungos, junto com as bactérias, eles fazem parte de um processo, desempenham um processo muito importante do ponto de vista ecológico, que é a decomposição da matéria orgânica. Então pega lá, né, restos vegetais, animais, né, cadáveres, e aquilo entra em estado de decomposição, geralmente isso provoca mau cheiro, fazendo com que os elementos que formam aquela matéria retornem para a natureza e, consequentemente, o ciclo se reinicia, certo? Olha aqui, ó, a matéria, ao ser decomposta, a matéria orgânica se transforma em matéria inorgânica, que são elementos carbono, hidrogênio, certo? E estes componentes inorgânicos são utilizados pelos produtores. Nas cadeias alimentares, os produtores são organismos heterótrofos, vamos utilizar, organismos autótrofos. Vamos utilizar como exemplo aqui as plantas, tá? Então as plantas retiram do solo aquilo que é inorgânico, que foi resultado do processo de decomposição, certo? E incorpora isso novamente nos seus tecidos, produzindo novas matérias orgânicas. Então, de extrema importância essa função, porque você imagina se todos os fungos e bactérias que são decompositores deixassem de existir, né? Toda essa matéria orgânica não ia ser decomposta e o ciclo da matéria, né, ele ficaria comprometido, então geraria probleminha. É muito importante essa função ecológica aí, levando em consideração que eles acabam reciclando a matéria dentro dos ecossistemas, né, fechando o ciclo. Na terceira série a gente vai ver, né, o ano que vem, alguns desses ciclos, ciclo do carbono, ciclo do hidrogênio, aliás, ciclo do nitrogênio, certo? Então, são ciclos que fazem parte dos ecossistemas e são importantes que eles tenham início, né, e fim dentro de um ciclo, no sentido de ser formado em matéria orgânica e depois passar a ser composto inorgânico e, de novo, voltar a ser orgânico através da ação dos produtores. Outra importância dos fungos, econômica, né, porque gera dinheiro. Nós temos aqui, cerca de 200 tipos de cogumelos que a gente pode utilizar na alimentação, certo? É claro que em cada região do mundo a utilização desses cogumelos como fonte alimentícia varia. Nós aqui no Brasil, por exemplo, não temos o tanto hábito de comer esse tipo de coisa, esse tipo de alimento. Mas em outros países isso é mais comum, né? É um pouco caro, mas existe a possibilidade, né? É um alimento muito rico em proteína e tal. Aqui nós temos o champignon, que talvez você já tenha visto no supermercado, já tenha comido, né? Ele vem em potinho igual azeitona mesmo, em conserva. Eu particularmente não gosto. A levedura, que é um tipo de fungo unicelular, Saccharomyces cerevisiae, que é o nome científico dela, tá? Ela é uma levedura utilizada na fabricação de bebidas alcoólicas e também na produção de fermentos. Esse fermentinho aqui, ó. Certo? Olha aqui, esse fermento, por que ele é chamado, né, de fermento biológico? Porque ele tem na composição essa levedura aqui, certo? Então ele é utilizado na fabricação de pães, na fabricação de cervejas. Deixa eu ver se eu acho, olha aqui, ó.
Foca. Ah, não vai focar. Olha lá, ó. Saccharomyces cerevisiae, certo? São fermentos que utilizados aí na indústria e isso gera dinheiro, tá? Então, tanto na produção de fermentos, como esse aqui que eu mostrei, e também na produção e fabricação de bebidas alcoólicas. Então, tem poder, gera dinheiro, né? Aqui nós temos o Penicillium roquefort, o Penicillium camembert, que também são fungos utilizados na fabricação de queijo. Queijos caros, né? Queijos considerados nobres. Então, e é muito caro. Então, o negócio tá... Isso, pronto. De novo, nós temos aqui esses fungos, né? Penicillium roquefort, Penicillium camembert, que são utilizados na fabricação de tipos de queijos nobres, que a gente chama de queijo nobre porque são coisas caras, certo? Também agregando valor aí. Então, existe essa possibilidade também de utilizar fungos na gastronomia e, consequentemente, isso gera uma grana. Nós temos também, né, a importância em relação aos fungos parasíticos, que são aqueles fungos que podem causar doenças, né, principalmente para a gente também. Ó, eu coloquei aqui 2 exemplos, a candidíase e a frieira ao pé de atleta. A candidíase é chamada de sapinho, né, também conhecida como sapinho. Então, ela pode acometer tanto a região bucal, a língua, as mucosas, como também os órgãos sexuais, tá? Tanto masculino como feminino. Então, ambos os sexos podem ser infectados por esse fungo, que causa uma doença chamada candidíase. O fungo é chamado de Candida albicans, é o nome científico do fungo, tá? Então, o sintoma característico é coceira e intensa irritação. Então, a área fica avermelhada, né, devido à inflamação provocada por essa infecção. No caso de mucosa, como na boca, aí é chamado de sapinho, mas é o mesmo fungo, a gente percebe essas manchas, esses pontos brancos que são escamosos, certo? Então, é interessante ter uma correta higienização dos órgãos genitais, né? A utilização de preservativos durante as relações sexuais também acaba prevenindo essa infecção, e a higienização correta, né, da região oral durante a escovação mesmo. E é mais comum também em crianças. É interessante também fazer a correta higienização de crianças que não têm a capacidade de fazer isso sozinha ainda. A segunda doença aqui, ó, que é a frieira ao pé de atleta, é também caracterizado por um fungo, provocado por um fungo, que é o Trichophyton, né, o gênero, e aí tem como característica aparecer em regiões que naturalmente são quentes e úmidas. No caso dos pés, né, aqui o dedo do pé, e na região vaginal, certo? Na região, aliás, não só vaginal, mas nas regiões sexuais, nas áreas dos órgãos sexuais em si, tá? Então, são regiões que comumente são mais quentes e úmidas, e isso acaba, né, quando não tem uma correta higienização, permitindo a proliferação desse fungo, certo? Aí os fungos também podem parasitar vegetais, causar problemas. Eu coloquei 2 exemplos aqui, ó, a ferrugem, que são lesões que acometem a folha, né, de determinadas plantas, aqui é a folha de café, e isso compromete a taxa fotossintética, consequentemente a produção também fica comprometida. É chamado de ferrugem porque aparece nas folhas manchas, né, douradas, amareladas, que se assemelham a ferrugem. O esporão do centeio é um fungo que ataca o centeio, certo? E é possível desse fungo extrair substâncias que podem ser utilizadas na medicina, certo? É um fungo naturalmente, conhecidamente alucinógeno, e uma das substâncias que ele produz é utilizada na fabricação do LSD, certo? Que é uma droga que causa alucinações. Só a título de exemplo aí. Outra função extremamente importante, outra importância significativa dos fungos é a utilização dessas substâncias para a fabricação de antibióticos, certo? Então, no passado, uma simples infecção bacteriana era uma sentença de morte quase que certeira, certo? Aí eles descobriram, né, um cara descobriu um fungo por acaso que tinha ação antibiótica.
No vídeo no link que eu coloquei, nenhum dos exercícios dessa semana, vocês vão ver, né, como é que foi essa história direitinho, tá? Se você quiser procurar mais no YouTube, pode digitar lá História da Penicilina, que também você vai encontrar vários vídeos falando disso. Então, é um fungo do gênero Penicillium, desculpa aí porque não está em itálico, mas deveria, tá? Que foi descoberto por um cara que pesquisava bactérias. Então, a amostra da bactéria que ele estava trabalhando foi contaminada por esse fungo, e ele notou que essa amostra contaminada, as bactérias não cresceram. Aí ele poderia muito bem ter jogado fora, mas ele resolveu tentar entender por que naquela amostra contaminada a bactéria não cresceu. E aí ele descobriu um fungo do gênero Penicillium, e aí a partir daí ele descobriu que esse fungo sintetizava uma substância que era antibiótica, impedia o crescimento de bactérias. Hoje essa substância é chamada de penicilina, o nome comercial do remédio, certo? Se quiser pesquisar, fique à vontade. Ainda lá falando agora da página 118 propriamente dita, né, aquelas associações que eu disse que os fungos podem estabelecer com outros seres vivos. Micorrizas e líquens. Na associação do tipo micorriza, é uma associação que acontece entre fungos e plantas. Esses fungos estão no solo, né, e se associam às raízes dessas plantas. Por isso que é chamado de mico. Mico quer dizer fungo, e rhizas vem de raiz. Fungomicorrizas, fungomicorrízicos também é a mesma coisa. Então, esses fungos, quando se associam às raízes dessas plantas, eles acabam aumentando a superfície de contato, ou seja, aumentando a capacidade de absorção de nutrientes do solo, né, e água, disponibilizando isso para a planta. Em contrapartida, a planta fornece para o fungo alimento. Olha aqui, ó, açúcares, aminoácidos, certo? Então, uma associação de benefício mútuo. Por isso que a gente chama de associações mutualísticas. O fungo aumenta a superfície de contato, fazendo com que a planta consiga absorver, consiga aproveitar melhor o que tem no solo, do ponto de vista nutricional. E a planta, depois da fotossíntese, fornece para o fungo esse alimento, né? Resultado da fotossíntese. Outro tipo de associação mutualística que tem como participação fungos e outros seres vivos são os líquens. Você já deve ter visto isso daqui no tronco de uma árvore, no muro, certo? Então, os líquens são resultados de associação de fungos e algas, ó, fungos e algas, ou ainda entre fungos e cianobactérias. Então, o fungo acaba funcionando para essas algas ou cianobactérias, que são seres vivos unicelulares. Os fungos funcionam como se fosse uma raiz, né? Permitindo que as suas hifas, lá, o seu micélio, seja capaz de absorver nutrientes do ambiente e fornecer esses nutrientes para a alga ou para a cianobactéria, fazer fotossíntese, e depois parte do resultado da fotossíntese, ou seja, parte das substâncias orgânicas que a alga ou a cianobactéria produziu, ela disponibiliza um pouco para o fungo. Então, os dois indivíduos são beneficiados, de modo que se você separa os dois, eles não conseguem sobreviver. Então, isso é muito importante para garantir a sobrevivência desses seres vivos em ambientes inóspitos, né? Mesma coisa aqui na planta, das micorrizas. Então, os fungos micorrizos permitem que plantas que colonizam áreas de solo pobre consigam aproveitar melhor os nutrientes graças à ajuda mútua entre eles, certo? Deixa eu ver o que é o próximo aqui. Ah, não. É até aqui. Então, não deixe de ver esse vídeo, né? Espero que você tenha visto aqui. E não deixe de ver também o link que eu coloquei em um dos exercícios dessa semana, que é uma reportagem legalzinha até falando sobre os fungos, certo? Um abraço e até mais.